Bom dia a todos, que a paz de Deus seja conosco aqui sempre. Meus cumprimentos aos trabalhadores aqui da casa, e sempre em casa, literalmente aqui no Centro Espírita Meidei. E hoje nós vamos fazer uma reflexão nesta manhã sobre esse ensinamento de Jesus, que Kardec trabalhou principalmente no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo Bem-aventurados aflitos. Então ali, Kardec ele se propõe a fazer um estudo daquilo que realmente significa sofrimento e aflição para nós e qual foi o entendimento de Jesus em relação a isso. Mas antes de nós compreendermos as ideias do codificador, nós temos que lembrar que a doutrina espírita ela é uma doutrina eminentemente moral. Então, essa é a primeira ideia que nós temos que trabalhar nesta manhã. Como que Kardec atingiu essa conclusão? O que é ser uma doutrina moral? Moral tem a ver com o nosso comportamento. Enquanto nós nos encontramos aqui encarnados e também depois, quando nós retornarmos à nossa casa espiritual. Então nós estamos aqui dentro de um processo de aprendizado, de um processo de reencarnação, e que nós temos que adquirir valores para que nós possamos compreender melhor a nossa existência de espírito imortal. Então Kardec, lá no século XIX, lá na França, ele, entre outros pesquisadores, acabaram se debruçando em relação àquelas mensagens que vinham da espiritualidade. Então ali tudo era novo para eles, porque pela primeira vez o que vinha dos espíritos foi encarado de uma maneira mais técnica, mais científica. Antigamente até Kardec havia, claro, sempre comunicações de espírito, sempre houve isso. Mediunidade é algo próprio do ser humano. Então os espíritos se comunicam pelos médiuns. Todos nós temos um grau de mediunidade, segundo Allan Kardec, mas alguns têm este grau mais avançado, mais ostensivo. Mas até Allan Kardec isso estava no campo da religiosidade mística, não se tinha mesmo conhecimento sobre isso. Então Kardec ele inventou esse conhecimento, estudou essas comunicações, o que era mediunidade, o que era médiuns, e começou então a codificar, a organizar esse conhecimento que vinha dos espíritos. E nesses estudos que ele empreendeu ao longo de alguns anos, ele viu que estava diante de uma doutrina, que havia então um conjunto ali de conhecimentos que deveria ser publicado, e não só ficar para ele mesmo. Então Kardec ele foi muito além dos demais pesquisadores que também se debruçaram sobre os estudos dessas mensagens. Alguns ficaram no campo da curiosidade, constataram a existência de espíritos, mas não foram além no âmago ali do que realmente eles queriam dizer, a mensagem dos espíritos para nós. Então, este trabalho coube ao codificador Allan Kardec. E ele publicou então, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, que é a nossa base e é onde está a doutrina dos espíritos. Tudo que veio depois do Livro dos Espíritos é um complemento a ele. Todas as obras, e todas as obras do próprio codificador, referem-se a uma das partes do Livro dos Espíritos. Então a primeira parte, que fala de Deus, as causas primárias do Espírito, está ligado ao livro Gênesis, os milagres e as tradições, a última obra do codificador. Aquela parte depois, a segunda parte, que ele trabalha o mundo espiritual, está ligado mais ao livro dos médiuns. A terceira parte, as leis morais, está ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a última parte das penas futuras e penas atuais está ligada ao livro Céu e Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Desenvolveu então o Livro dos Espíritos nas 4 obras seguintes. Isso que ele fez o codificador. E tudo que veio depois disso não deixa de ser um complemento à obra dele. Mas à medida que os estudos foram se desenvolvendo, feitos pelo codificador, ele viu que estava diante de algo mais do que uma doutrina, que estava diante de uma revelação de Deus à humanidade. Então é assim que o Espiritismo é apresentado à humanidade. Não é mais apenas um conjunto de conhecimento, não é mais apenas uma doutrina, ou uma ciência, ou uma filosofia, é tudo isso. Mas além disso, é também uma revelação de Deus à humanidade, junto com as outras duas grandes revelações, que a primeira está ali na figura de Moisés, nos 10 mandamentos, por volta de 1400 a.C., a segunda revelação tem o Cristo personificado, uma pessoa do Cristo, que encarnou
para nos trazer a mensagem de amor. E depois o Espiritismo no século XVIII, no século XIX, amando do próprio Jesus. Isso Kardec diz com todas as letras no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O Espiritismo é, pois, obra de Jesus. Então Jesus coordena todo esse trabalho dessas grandes revelações. Mas o Espiritismo veio aqui para a Terra por ordem direta do Criador, de Deus. Por ordem de Deus. Então o Espiritismo ele é apresentado dessa maneira. Mas ele vai além, Kardec vai além e diz que o Espiritismo, além de tudo isso, de um conjunto de conhecimento, de uma ciência, uma doutrina, religião, ele se apresenta como uma doutrina que tem por objetivo a nossa reforma moral. Este é o grande ponto do Espiritismo. Então não há como nós travarmos um contato com a doutrina espírita sem que nós comecemos uma transformação moral. Não há possibilidade. Quem travou contato com as diretrizes do Espiritismo deve começar a sua transformação dentro de si. Este é o primeiro passo. Mas Kardec, ele vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da sua codificação, grande livro, talvez ali o momento em que realmente se trava um contato muito próximo com o Evangelho de Jesus. E o Espiritismo também é ali apresentado como um complemento do Evangelho de Jesus. Nós sabemos que Jesus veio numa época em que a maioria das pessoas não tinha grande conhecimento para compreender as verdades celestes. Estávamos, talvez muitos de nós ali, os que ali se encontravam, numa infância espiritual. Então Jesus trouxe as sementes. Não pôde falar diretamente da reencarnação, mas disse que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Difundiu a lei do amor, deixou as suas parábolas com um conhecimento um pouco oculto, mas que a posteridade viria ali desenvolver isso, principalmente na figura do Espiritismo. Kardec vai dizer que o Espiritismo é a chave para compreendermos o Evangelho de Jesus. Não há outra maneira de compreendermos com perfeição o Evangelho, porque o Evangelho nada mais é do que a revelação de uma lei divina em nosso favor. O universo, ele é movido, regulado por leis. Como nós temos as leis humanas aqui. Temos Código Penal, Código Civil, que regulam as nossas relações sociais. Mas a nossa vida espiritual, ela é regulada por leis universais criadas por Deus. E o Evangelho nada mais é do que uma revelação dessas leis. O Espiritismo também, dentro desse contexto de complemento do próprio Evangelho. E neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec vai trabalhar esse ensinamento do Cristo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então Jesus, nós sabemos, ele trouxe essas bem-aventuranças, que no fundo elas são um hino de consolação e de anúncio do que nos aguarda no nosso futuro espiritual. Bem-aventurados que sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados que têm sede de justiça, porque serão saciados. E assim afora. Esse é um mini código, né, dentro do Evangelho. Lembra que tem aquele ensinamento famoso, né, quando o Gandhi, Mahatma Gandhi, foi estudar direito em Londres, ele da Índia para Londres, ele travou contato ali com o cristianismo mais proximamente. E ele, dentro do cristianismo, ele chegou às bem-aventuranças. E ele era da religião hinduísmo. E ele falou que se todos os livros religiosos se perdessem, mas restassem só o Sermão da Montanha de Jesus, seria suficiente para guiar a humanidade. E realmente é um hino que nos dá uma certeza do nosso futuro melhor. E Kardec ele coloca ali uma primeira dúvida: como que entender esse ensinamento de Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados? Como entender que a aflição é um sinal de que algo está, uma felicidade se aproxima? Então, a primeira questão da palavra. Na língua portuguesa, bem-aventurança decorre da palavra ventura. E ventura, na língua portuguesa, significa caminho para a felicidade. Então, quando Jesus anunciou bem-aventurados os aflitos, ele quis dizer que nós estamos em um caminho para a nossa felicidade. Mas, para entendermos mais intimamente este ensinamento de Jesus, segundo Allan Kardec, nós temos que compreender um pouco da justiça divina. É o primeiro tópico que ele trabalha lá, a justiça das aflições, neste capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, afinal de contas, o que é a justiça divina? Nós podemos
conceituar a justiça divina como sendo a resposta de Deus aos nossos atos. Pensamentos, palavras e atos, segundo Allan Kardec. Nada disso vai ficar fora da justiça divina. Nenhuma violação da lei de Deus vai escapar da atuação da justiça divina, que é esse braço de Deus, digamos assim, que ao mesmo tempo que entrega àquele que infringiu a lei uma pena correspondente, o chama para a reeducação do seu espírito. A justiça divina, segundo o Espiritismo, não é mais apresentada como aquela justiça rígida que Moisés apresentou para os judeus na época dele. O Deus dos exércitos, ou aquele Deus mais adiante que entrega o chamado inferno para os maus e o céu para os bons. É um Deus que é realmente justo na acepção mais grandiosa que nós possamos compreender, que entrega a cada um de acordo com as suas obras, segundo os ensinamentos do Cristo. O Espiritismo apresenta que nós não temos um céu e um inferno em lugares fixos, como um dia uma teologia antiga chegou a acreditar. Que cada céu e inferno ele é construído a partir do nosso mundo espiritual íntimo. É claro que existem regiões espirituais aqui, pelo menos ao redor do nosso planeta, que são sim dirigidos espíritos de acordo com as suas conquistas. Nós temos ali no início da obra Nosso Lar, uma região de sofrimento que o espírito André Luiz chama de umbral, que vão ali espíritos que em um estado de desequilíbrio, que espíritos que realmente não se adequaram ainda a um projeto de compreensão maior da vida. E ali é uma espécie de reencontro consigo mesmo. E umbral nada mais é do que isso. A palavra umbral da porta. Umbral é algo que está entre duas realidades. Isso é umbral. E ele chamou isso de umbral, essa região de umbral. E outras regiões, Colônia, Nosso Lar, onde já vão para os que já estão um pouquinho mais avançados na compreensão. Regiões de trevas, que vão espíritos realmente criminosos. Só que todas essas regiões são apresentadas como algo transitório. Ninguém vai ficar no umbral eternamente. Ninguém vai ficar na colônia eternamente. Ninguém vai ficar em regiões de trevas eternamente. Ninguém vai ficar encarnado eternamente. Tudo isso é um processo de temporalidade. Porque o nosso progresso ele é quase infinito, segundo os espíritos. Então essas regiões são apresentadas como lugares onde são dirigidos espíritos de acordo com aquilo que eles fizeram ou deixaram de fazer aqui na Terra, de acordo com as suas conquistas espirituais, de acordo com a sua compreensão de vida. São vários fatores que vão interferir na realidade do espírito no pós-morte. Não é um fator só, como se imagina. Kardec diz, fora da caridade não há salvação. Salvação no sentido de nos encontrarmos em um lugar melhor, porque a salvação espírita não é a salvação de outras vertentes do cristianismo. Só que ele não disse só pela caridade. Ele disse fora dela. Realmente está ali na coluna, né, dorsal, ali principal do cristianismo. Então a justiça divina é apresentada desse lado, que nós vamos para regiões de acordo com o nosso merecimento, mas nós temos que retornar aqui à Terra, para os que ainda não conseguimos outros patamares evolutivos, para continuar o nosso processo evolutivo. E boa parte desse processo estará vinculado aqui, a questão do sofrimento, das aflições humanas. É este ponto que Kardec se propõe ali a solucionar nesse capítulo 5. Então nós temos que compreender a justiça divina como sendo essa resposta de Deus aos nossos atos. Esse é o primeiro ponto que ele coloca. E ele vai dizer que o Espiritismo não é mais uma doutrina apenas de um conhecimento teórico. O Espiritismo não faz só uma interpretação de alguns ensinamentos. O Espiritismo ele trabalha com depoimentos de espíritos que estão realmente vivendo a pujança da vida espiritual. Seja na época dele, quando ele evocava espíritos na Sociedade Espírita de Paris, dialogando com esses espíritos, colhendo informações desses espíritos, sejam superiores, ignorantes, espíritos sofredores, espíritos medianos, como ele classificou no livro O Céu e o Inferno. E ali ele foi tirando as conclusões. Mas qual é a principal conclusão que ele tira no diálogo com os espíritos? De que o comportamento que eles tiveram aqui na Terra condicionou
a situação deles no plano espiritual. Esse é o primeiro ponto que ele coloca ali. Em seguida ele vai trabalhar das causas atuais das aflições e vai desmistificar uma ideia às vezes muito comum de que, principalmente quem conhece um pouco da reencarnação, que se aproxima do espiritismo ou de outros conhecimentos que trabalham a reencarnação, de que quase tudo na nossa vida decorre do nosso passado espiritual. Mas não é bem assim, segundo Kardec. Ele vai dizer que muitos dos acontecimentos que nós rotulamos de sofrimento decorre de um comportamento atual nosso, e não de uma vida, de uma existência pretérita. Ele vai dizer isso, Allan Kardec. E ele vai dizendo, muitas uniões são dolorosas porque os casais não visualizaram algo além do corpo físico ou de interesses materiais, que muitos pais sofrem pelo comportamento dos filhos porque não souberam impor limites no momento em que isso era possível, que muitos passam por sofrimentos porque não souberam deter as suas ambições. Isso Allan Kardec vai dizer lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e vai relacionando vários pontos que nos fazem pensar realmente, nossa, eu passo por isso realmente porque eu não tomei aquela providência naquele momento, eu não contive ali aquele egoísmo, o orgulho dos meus filhos, eu não fiquei em silêncio, eu revidei aquela ofensa, que eu fui agredido verbalmente, causei um problema, me afastei daquela pessoa que eu gosto. São comportamentos que nós vamos tendo porque nós não vamos exercendo corretamente as nossas vontades, o nosso livre-arbítrio. Então não tem a ver diretamente com um dado acontecimento do nosso passado espiritual, tem a ver com o nosso presente, e que nós só vamos conseguir ter um presente melhor, num futuro consequentemente, quando nós nos pautarmos pelos conhecimentos superiores que nós espíritos sabemos que estão ali no Evangelho de Jesus explicados pelo Espiritismo. Mas Kardec vai dizer que realmente muitos dos acontecimentos, embora decorrem das nossas vivências atuais, mas uma parcela decorre do nosso passado espiritual. Isso é inevitável. Das causas anteriores das aflições, ele vai dizer. Aí tem a ver realmente com o nosso passado espiritual. Aí nós temos que entender melhor a lei de reencarnação, porque não há um conhecimento, uma doutrina, não há como compreender a justiça de Deus. Aliás, não há como compreender Deus sem a ideia de reencarnação. Não há como compreender Deus. Não há como compreender porque uma pessoa nasce com problemas sérios, com limitações físicas graves, se existe um Deus justo, bondoso, e que o porquê dessas limitações graves não estejam vinculadas ao seu passado espiritual, ou situações de penúria extremada, ou problemas pessoais que não encontram nenhum vínculo na atual existência, problemas afetivos, familiares problemáticos, com comportamentos hostis, que se viram para a lei divina. Então tudo isso compõe um conjunto de situações que estão sim, essas situações estão vinculadas a um pretérito, a um passado. É claro que nós não sabemos exatamente o que nós fizemos ou deixamos de fazer, porque isso não tem uma importância muito grande, porque nós também estamos sujeitos à lei do esquecimento quando nós reencarnamos. Mas a lei do esquecimento não é uma lei absoluta. Nós temos intuições, nós temos as nossas vocações. Se nós pararmos para pensar, a partir daquilo que nós estamos passando, nós temos condições de compreender um pouco mais o nosso passado espiritual. Falhamos naquilo, então agora eu estou passando por isso. Isso depende de uma análise. Nós temos a literatura nossa muito rica. André Luiz, por exemplo, na obra dele de 13 livros, dali nada mais é, no fundo, do que narrativas que vão dizer do que aqueles espíritos fizeram, deixaram de fazer e quais são as consequências que eles estão passando, que se encontram então no passado espiritual, seja em uma encarnação, seja em outras reencarnações. Então essa é uma maneira muito madura de conceber a nossa existência. A nossa existência não é mais algo simplório, não é mais só um relacionamento, um casamento, um trabalho, ter filhos. Transcende isso. Existe sim a necessidade de uma família, porque nós estamos
estendendo nosso laço de amor. A família não é só a família naquele sentido simbólico. E se espíritos estamos ali para aprendermos a amar. Mas a nossa família não é só aquela com os vínculos biológicos. A família é universal. E isso é o Espiritismo que ensina. O nosso trabalho, onde nós ganhamos o nosso salário no final do mês, não é só um trabalho onde nós entregamos algumas horas. É um meio de movimentar as nossas energias, é um meio de disciplina mental, é um meio de equilíbrio espiritual. Isso é o trabalho, na visão espírita. O lazer não é só um lazer vazio, dentro da ótica, da luz do Espiritismo, mas é algo que nós vamos recompondo as nossas forças para continuar na luta do dia a dia. A leitura de um livro não é mais apenas um momento de lazer, mas é a obtenção de conhecimento que muitas vezes vai se prestar ao nosso conhecimento, à nossa vivência imortal. Então, a noção de reencarnação e justiça e o porquê das aflições, elas decorrem, passam por uma compreensão mais ampla da nossa existência enquanto nós nos encontramos aqui encarnados. Lembrando que o Espiritismo marca um momento de maturidade da humanidade, segundo os Espíritos. Nós já estamos preparados. Jesus veio uma infância, vamos dizer assim, adolescência, talvez, espiritualmente falando. Mas o Espiritismo já marca, então, o momento da maturidade. O Espiritismo marca a maturidade, é a terceira revelação de Deus à humanidade. Marca o início da transição da Terra de um planeta de provas e expiações para um mundo de regeneração. Todos que aqui reencarnamos temos nossas provas e nossas expiações. Temos que passar por elas para atingirmos outros degraus ali de purificação espiritual. Isso é fato também. Mas qual que é o objetivo desses sofrimentos, dessas aflições? Sejam aflições atuais, sejam as aflições que decorrem de um passado espiritual. Tem um objetivo, que se prende ao objetivo central da doutrina espírita. É a chamada reforma íntima. A transformação moral, a abertura espiritual nossa para Deus. Deus nos chama pelo sofrimento. Ainda pelo sofrimento. Não que o sofrimento seja algo inerente à lei divina. Ele é inerente aos espíritos rebeldes à lei divina, que reencarnamos num planeta de provas e expiações. É claro que alguns espíritos já transcenderam esse patamar e fazem o seu processo evolutivo sem necessidade do sofrimento, das aflições, sem necessidade das dores. Mas elas se prestam, dores, sofrimentos, aflições, a um despertar do espírito. Se não houver esse despertar, nós vamos continuar o nosso processo ainda em reencarnações de baixo nível evolutivo, segundo Emmanuel. E outros espíritos falam também nessa mesma linha. A transformação, ela passa por uma compreensão do sofrimento em nossas vidas e passa por um querer mudar aquilo que nos faz sofrer. É claro que o sofrimento, ele vem com essa dose de nos trazer aflições, mas vai chegar um momento que a compreensão de tudo isso vai nos trazer uma maturidade espiritual. Mesmo porque todo sofrimento tem um fim. Isso talvez seja o maior alento. Esse é o lado consolador puro da doutrina espírita. Todo sofrimento que nós experimentamos terá um fim. E esse fim será o quê? Uma consciência tranquila, será um equilíbrio dentro, pelo menos naquele lado em que nós precisávamos melhorar. Esse fim é o salário que Jesus menciona naquela parábola dos trabalhadores da última hora. Que o senhor da vinha saiu de madrugada para assalariar, foi chamando trabalhadores. E no final do dia, ele entregou salários, começando pelos últimos, até chegar nos primeiros. Mas, numa significação mais profunda dessa parábola, qual é o significado de salário? É uma consciência mais tranquila. É um equilíbrio mais tranquilo. E então, a reforma íntima vinda a partir do sofrimento é um processo que nós temos que empreender dentro de nós mesmos. É um processo de conhecimento de nós mesmos, de conhecimento das nossas imperfeições e das nossas virtudes também. O nosso foco hoje está nas aflições, mas todos nós temos as virtudes. Temos que conhecê-las também. Não é errado conhecer aquilo que nós temos de bom.
Agora, querer que os outros vejam o que nós somos chama-se vaidade. Aí é um defeito. Tem uma sutileza entre você querer aperfeiçoar, ter um aperfeiçoamento de si próprio e querer que as pessoas vejam o seu aperfeiçoamento. Aí ela está, né, ali. Imagine uma água pura, que seria esse esforço nosso na obtenção de virtudes, e coloca um pouco de terra nessa água. Aí é a vaidade. É a vaidade. Que decorre do orgulho, que decorre do egoísmo, uma necessidade da baixa autoestima, que decorre de uma necessidade de querer ser querido e visto pelos outros. E isso realmente é desnecessário para todos nós. O processo de reforma íntima, ele tem começo quando nós nos damos conta de que temos que modificar. Se eu estou passando por um momento de dificuldade, de desemprego, um problema conjugal, um problema com filhos, eu vou compreendendo isso com a necessidade de adquirir paciência, resignação perante as leis de Deus. Então esse é o início, e vai se desenvolvendo. E não tem um fim, porque como o nosso progresso ele é quase infinito, segundo os Espíritos, nós vamos começar esse processo de reforma íntima, já estamos nele, muitos, mas ele não tem um fim propriamente dito. É claro que haverá momentos que nós vamos fazer uma espécie de balanço, quando nós desencarnarmos, aquilo que nós fizemos, deixamos de fazer, mas ele tem continuidade. Então, compreenderam nós mesmos. Por que fazer a reforma íntima? Porque é uma necessidade do Espírito. É uma necessidade da lei de progresso. Quando nós estamos lendo as leis morais na terceira parte do livro dos Espíritos, elas não têm só a finalidade de trazer um conhecimento teórico para nós, o que é a lei de progresso, o que é a lei de reprodução, o que é a lei de justiça, amor e caridade. O objetivo é transformar as nossas vidas dentro daquelas leis. Não tem outro objetivo. Quando fazer a reforma íntima? Agora. Nós já não dispomos de tanto tempo. Nós estamos em um momento de transição da Terra. As dores que se abatem sobre a Terra, a humanidade hoje, decorrem desse momento de transição. E seus Espíritos são unânimes em anunciar. Por mais que nós não tenhamos tanta compreensão do que realmente é essa transição, pelo menos falo por mim mesmo, por mais que estudemos, ainda é complexo compreender tudo isso. Isso está fora do nosso conhecimento total. Mas nós sabemos que estamos numa transição. Os Espíritos anunciam essas dores, aflições, como sendo fazendo parte de tudo isso, para um mundo melhor que se aproxima de todos nós. Então, nós temos que fazer agora a nossa reforma íntima. Onde fazer a reforma íntima? No nosso íntimo, no nosso eu espiritual. Ninguém vai fazer reforma em ninguém. Nem os pais, por mais que amem os filhos, tem que contribuir, isso é uma missão dos pais, para com o bem, para com o progresso dos filhos, do espírito que foi entregue ali para eles, mas ele não tem como ir lá e fazer a reforma em favor do filho. Mas tem como orientar, né? Essa é a missão. Então, ela é feita dentro do nosso eu espiritual. E ali nós vamos compreendendo, dentro desse processo de reforma íntima, alguns efeitos imediatos. Por exemplo, a pessoa que era muito impaciente, ela teve contato com tudo isso, com o espiritismo, dentro da linha espírita, nós estamos dentro, né, de um centro espírita, ela viu que ser impaciente é um sinal de imaturidade, é um sinal de desequilíbrio. E ela passa então a se esforçar para adquirir a virtude da paciência, que não é fácil. Ela achava que tinha personalidade forte, mas não, ela era impaciente. A pessoa que era desequilibrada nas suas atitudes, ela se percebe como sendo um elemento que desestrutura a si própria, onde ela se encontra, ela passa a lutar e passa a ser mais equilibrada. Ela é acometida por uma doença grave, a pessoa que está dentro de uma reforma íntima, mas ela encara a doença como um elemento de purificação espiritual, como dizem os Espíritos. Vai fazer todo o tratamento necessário, porém vai se resignar. Existe lá dentro dela uma força íntima que traz uma certa tranquilidade, um certo alento. Desencarna no parente próximo, não existe mais aquele desespero, não existe mais aquela aflição exagerada. Existe uma resignação e a certeza de que o Espírito continuará. E que existe ali uma libertação desse Espírito e que retorna para casa. Então são esses alguns efeitos materiais da adoção do Espiritismo nas nossas vidas. Compreendendo os processos de dores, compreendendo as aflições, transformando essas dores em crescimento espiritual,
lutando para que haja um equilíbrio íntimo dentro de nós, compreendendo a vida como algumas décadas necessárias a uma espécie de reajustamento com as leis divinas, do tribunal divino, que está dentro de nós também. Deus colocou, gravou as suas leis dentro da nossa consciência, segundo os Espíritos também. À medida que nós vamos crescendo, nós vamos compreendendo mais, e consequentemente, quanto mais eu sei das coisas divinas, e se eu infringir essas leis que eu já tenho conhecimento, o remorso, as dores, o sofrimento vai ser maior. Podem reparar isso. Acontece com quase todos aqui presentes, sem certeza. Então, o primeiro grande efeito da adoção das diretrizes espíritas nas nossas vidas tem que ser a transformação moral. Quem trava contato com a doutrina e não tem essa modificação, ou não luta para que isso ocorra, está ali na superfície, no raso do Espiritismo. Kardec já viu isso lá na época dele, que existiam 3 grandes grupos de pessoas que se aproximam da doutrina, do conhecimento que vem dos Espíritos. O primeiro grupo está ligado à curiosidade. Ali surgiu a doutrina espírita, segundo Kardec. Afinal de contas, o que eram aquelas mesas que se comunicavam, que emitiam sons? O que eram objetos que se movimentavam? Esse é o primórdio. As pessoas iam lá por curiosidade. Depois, soube que eram médios de efeitos físicos, que haviam espíritos ali que queriam se comunicar, mas depois Kardec viu que havia mediunidade de psicografia, ele abandonou aquela mediunidade de efeitos físicos e passou só pela psicografia, foi evoluindo. Mas ele partiu então para outro ramo. A curiosidade ficou no primeiro momento, mas até hoje pessoas se aproximam do Espiritismo pela curiosidade. Muitos de fenômenos, afinal de contas, vocês conversam com espíritos no centro espírita? Quanto vocês cobram para ter isso ou aquilo dos espíritos? Já me perguntaram isso várias vezes. Isso é o campo da curiosidade. Chico Xavier, o homem que conversava com os espíritos. Assim que alguns programas de televisão, quando falam dele, vão falar isso. É sempre a superficialidade. Esse é o primeiro grupo. Daí tem um segundo grupo, dos que se aproximam e que realmente querem algo além da curiosidade, querem conhecer um pouco mais da doutrina. O que é Deus, o que é Espírito, o que é reencarnação, por que eu estou aqui na Terra, afinal de contas, o que é a existência humana? Por que eu existo? São questões filosóficas, complexas, que muitas teorias tentam explicar. O Espiritismo traz a sua contribuição mais racional. Talvez a grande maioria estejamos nesse segundo grupo, de querer conhecer a doutrina. Mas tem um terceiro grupo. E este terceiro grupo é onde realmente a doutrina ela introjetou ou está em processo de assimilação espiritual. Onde realmente a chamada transformação moral começa a produzir, começa a crescer, talvez produzir frutos ainda mais adiante. Mas a árvore da transformação começa a crescer. Ela já entendeu que a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é uma lei que deve ser praticada para a nossa felicidade. Não é só um princípio bonito de ser lido e de ser falado. Ela aprendeu que ela deve tentar perdoar as pessoas que a ofendem, por mais que isso seja difícil. Por mais que isso vai requerer, em alguns casos, muito tempo para a assimilação. Ela vai se segurar para compreender o horário de trabalho, que é mais lento, ou de quem a pessoa não tem mais um vínculo muito próximo, mas a pessoa precisa de uma palavra, às vezes, de afeto, de um silêncio. Então existe uma transformação dentro dessa pessoa. Ali que a doutrina está realmente ganhando campo. Ali que é feita a transformação. Ali que a pessoa está adquirindo aquele tesouro que as traças não roem e os ladrões não roubam, do ensinamento de Jesus. Esses são os tesouros. Nós deixaremos tudo aqui na Terra quando nós desencarnarmos, sabemos disso, até o corpo físico. Não vamos levar nada em termos de físico, do que os olhos veem, do que as mãos tocam. Nós vamos levar o que? As conquistas espirituais. Espero que nós a tenhamos.
todos nós aqui, muitas conquistas espirituais. Que possamos prestar contas um dia para os nossos espíritos benfeitores, que cuidaram da nossa encarnação, que nós possamos ofertar ali uma relação de bons atos, de transformações para esses espíritos benfeitores, que nós fizemos com o Espiritismo, que nós fizemos com esse conhecimento que veio do alto. Quando Jesus encarnou aqui, há mais ou menos 2000 anos, ele escolheu uma época de profunda conturbação social. Então Roma naquela época dominava o mundo conhecido, impunha as suas regras, impunha as suas leis. Roma dominava a Judéia, o povo judeu estava dominado e era irresignado com aquele poder de Roma. Não existiu nenhum império que se aproximasse do Império Romano, nenhum no planeta. Onde eles puderam ali estender os tentáculos do poder, eles estenderam durante séculos. Os imperadores, alguns sanguinários, reinavam ali de uma maneira muito sórdida, impunham dores inomináveis, ali se apropriavam das riquezas dos povos, espoliavam as famílias. Todos estavam resignados com aquela situação que Roma impunha para todos, principalmente o povo judeu, o povo antigo, que já tinha uma crença no Deus único. Imaginem vocês, numa religião rígida, tendo já um conceito de Deus único, como tinham os judeus, os hebreus, e serem dominados por um império que adorava vários deuses, era politeístas. Isso é uma violência íntima. Muito embora Roma tolerasse as religiões dos povos submetidos, havia então essa dominação impondo as suas ideias. O povo judeu não tolerava, aguardava a vinda de um Messias para que os libertasse desse domínio romano, para que a força da raça dos judeus viesse a dominar ali. Jesus escolheu esse contexto social e encarnou naquele povo que aguardava o Messias de força, que dominasse. E Jesus veio na sua simplicidade, nasceu naquela manjedoura, tem um símbolo profundo de humildade, e nasceu ali, se desenvolveu em vilarejos ali, e veio trazer a mensagem de amor que nós lembramos nesse mês de dezembro, quando se comemora o Natal. Agora nós espíritos não temos comemorações como outras religiões, mas é um momento de lembrança, é um momento de revigoramento dos ensinamentos de Jesus, embora nós falamos deles em todas as nossas atividades espíritas, mas o mês de dezembro é um mês especial, de que nós realmente tivemos a vinda de um espírito perfeito, de um espírito puro, dentro daquilo que Kardec classificou como sendo o auge do progresso espiritual, um espírito que transcorreu todas as fases. Ele coloca aquela escala espírita no livro dos espíritos, no item 100, vai colocando, espíritos imperfeitos, espíritos medianos, vai indo até espírito puro. Então nós tivemos a visita de um espírito puro. É um acontecimento realmente extraordinário. Aí que está o sacrifício de Jesus. Algumas religiões cristãs falam que o sacrifício foi morrer na cruz, aquele sofrimento daquela sexta-feira, onde ele foi crucificado. Mas o sofrimento, se é que se pode dizer, porque não podemos colocar categorias puramente humanas na figura de um espírito puro como Jesus, mas a sua renúncia está em sair de esferas celestes que nós não temos condições de compreender e encarnar aqui entre pessoas, espíritos altamente endividados. Essa está a renúncia do Cristo. Os espíritos são unânimes em falar sobre isso. Unânimes. O Cristo saiu de esfera. Poderia ter enviado um outro espírito, como ele enviou outros também. Mas ele veio pessoalmente. A renúncia dele realmente é algo que nós ainda não temos condições de compreender. Não temos condições de compreender. E trouxe a sua mensagem de amor. Embora muitos ensinamentos do Cristo ficaram um pouco truncados na época dele, depois o Espiritismo viria a explicar, ficaram um pouco desconhecidos, mas reparem que a lei de amor, que é o núcleo de todo o conhecimento que veio por Jesus, continuou intocável. Reparem isso. Ele sempre deixando o amor, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Em várias oportunidades ele repetia esse ensinamento. E até naquela quinta-feira, antes da crucificação da sexta, ele disse: amai-vos
disse ali para os seus apóstolos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele deu uma outra profundidade. Amar o próximo, como o nosso amor é uma coisa. Amar como Jesus amou é outra coisa. É muito mais profundo. Muito mais profundo. Então é isso, meus irmãos. A nossa reflexão desta manhã passa por tudo isso, por compreendermos realmente o que nós somos, da onde nós viemos, o porquê dos sofrimentos, relembrar a vinda do Espírito puro aqui para nos orientar. Jesus segue nos orientando, segue trabalhando intensamente para o nosso progresso, e Ele se fez, como Ele disse, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E o Espiritismo nada mais faz do que desenvolver os ensinamentos do Cristo. Kardec foi muito sábio quando ele trouxe o Espiritismo como ciência, como filosofia, e depois ele trabalhou como religião, mas não como uma religião que até então se conhecia, com dogmas, com liturgias, com vestimentas, com aparato, com imagens. Nada disso. A religião espírita é uma religião que nos dá uma ideia mais profunda do nosso eu, da nossa conexão com o Criador. E que todos nós teremos um dia espírito puro. Nós temos duas fatalidades na nossa existência, segundo os espíritas. Fatal, aquilo que vai acontecer, não naquele sentido negativo. O que vai acontecer, que é a morte, o desaparecimento do corpo físico, e que nós um dia seremos espíritos puros. São as duas fatalidades. Isso vai acontecer. Agora, a velocidade disso depende de nós, do nosso livre-arbítrio. Joana de Anjos conta uma história rapidinho, dizendo que perguntou para um sábio se o cristianismo é a única fonte de chegarmos até Deus. Daí ele pensou assim: a única não é, mas é a mais rápida. É a mais rápida. Todas as boas religiões têm os seus caminhos, nós sabemos disso. Mas o cristianismo já dá lá um caminho mais, não um atalho, ou quase isso, Depende de nós fazermos tudo isso. Então, a vinda nesse mês de dezembro, quando nós relembramos a vinda do Espírito puro, no fundo é para a nossa salvação, no sentido espírita, no sentido de nós realmente continuarmos a empreender esse processo de transformação íntima, de conhecimento de nós mesmos. Não vamos fazer a reforma íntima se nós não nos conhecermos. E para nos conhecermos, temos que ter um pouco de humildade, aceitando que nós somos, a nossa realidade, e nos propondo a modificar aquilo que nos atrapalha o progresso espiritual. Eu vou concluir hoje lendo um texto do Espírito que dá o nome a essa casa espírita, que é o Espírito Meimei. Neste livro aqui, Momentos de Pares, psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espíritos Diversos. É propícia essa mensagem dela, chama-se o título Oração do Natal. Então ela diz assim: Espírito Meimei, Rei divino, na palha singela, por que te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino? Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando, de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar uns aos outros. Tomavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer, para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito,
recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca o Senhor da grade do nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faz-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lembrei por Francisco Cândido Xavier. Que a paz de Deus seja conosco, que todos tenhamos uma boa semana. E mais uma vez, obrigado aos trabalhadores aqui da casa.